Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Meus abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a emissora da família espírita e não espírita também. Aqui estamos novamente juntos, eu, Aloísio, com um ausente que eu falo por ele, o Eduardo, que está chegando aí, e ela, Maria de Fátima Miranda, a nossa maga. Misericórdia. E nós estamos dando continuidade, então, ao estudo dessa obra, O que é o Espiritismo. Lembrando que foi uma obra editada por Allan Kardec em 1859 para dirimir dúvidas que surgiram quando da publicação a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e nós estamos no tópico Falsas Explicações dos Fenômenos. Quando surgiu o Espiritismo, quando da publicação do Livro dos Espíritos, já agraçava uma série de reuniões onde eram realizados alguns fenômenos, certo? E quando surgiu o Livro dos Espíritos, alguns detratores começaram a oferecer explicações, de um modo geral falsas, para que termos uma ideia equivocada a respeito dos fenômenos que ocorriam. Então, Kardec, na elaboração desta obra, ele aborda determinadas colocações, afirmações, possibilidades, hoje em dia nós diríamos fakes, né? Determinados fakes, certo? Que eram alegados para dirimir a credibilidade da doutrina dos espíritos. Então nós estamos num tópico em que o visitante, como era tratado aquele que fazia as colocações, as perguntas, ele faz a seguinte colocação: não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez que lhe dá percepção sonambúlica, espécie de dupla vista, que aliás nos pode explicar a ampliação momentânea de suas faculdades intelectuais? Porque dizem que as comunicações obtidas pelos médiuns não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos? Essa pergunta aqui dá sentido, dá aso, dá razão numa série de colocações que nós levaríamos até o programa inteiro para explicá-las, né? Porque nós falamos aqui o médium em estado de crise, com lucidez maior ou menor, do sonambulismo, da dupla vista. Então, todos esses aspectos eram colocados como sendo aqueles que determinavam a existência desses fenômenos como sendo uma coisa anímica, isto é, tendo origem no próprio médium, na própria alma, alma. Então, sem a aceitação da participação ou da manifestação daqueles que estiveram entre nós. Então, são colocações, são argumentos, certo? Que não têm uma validade, não têm um conteúdo maior para a explicação disso. E a resposta que nos é dada, agora já contando com... Eu falei com a sua voz, né?
Eduardo Araújo. Presente. Muita Presente, paz a todos. muita paz, é isso aí. Então, vamos ver a resposta. Estou localizando aqui. Ela Então, não sabe tá nem bom. onde ela está, Luiz Guigino. Então, vamos lá. Então, tem várias marcas no livro. Vamos lá que eu já me localizei. Então, não é nenhum problema de sonambulismo nem de dupla vista, certo? Eu já me localizei. Então, Allan Kardec, em resposta a essa pergunta ou essa colocação que é feita, em que atribui a uma atividade anímica, isto é, do próprio médium, através do sonambulismo, através da dupla vista, ou da ampliação momentânea de suas faculdades intelectuais, e seria o responsável, o próprio médium seria o responsável pelos fenômenos que eram presenciados. E aí ele responde assim: é ainda um desses sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha em crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Essa questão da crise era muito utilizada porque o médium não está numa situação, vamos dizer, de normalidade, né? Ele está com uma percepção aflorada de uma manifestação de espíritos, certo? Então, mas isso não é uma crise, ele está perfeitamente acordado de um modo geral. Existem aqueles médiuns mecânicos, certo, que fazem as coisas sem saber exatamente o que está fazendo, mas de um modo geral o médium tem consciência daquilo que está ocorrendo. Então não é nada de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem se não limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dúvida, sem dificuldade, que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, tendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos de maior evidência. Então, os fenômenos espíritas não são atribuídos... Já se achou? Eu estava olhando para ela, mas eu não tinha certeza. Meu livro é diferente do seu encadernação, eu preferi que você lesse. Porque o meu, pelo meu uso, é mais antigo, tá certo? Então, uma edição mais antiga. Mas está escrita a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Então, não é o sonambulismo. O sonambulismo é uma atividade, é um fenômeno, vamos dizer assim, anímico, da própria alma, né? Que em desdobramento comanda o seu corpo, faz algumas coisas, etc., mas é pela própria alma. E o fenômeno mediúnico não é um fenômeno sonambúlico. Tem duas, quer dizer, no sonambulismo tem duas situações. Quando não tem interação do espírito, e o Kardec vai falar isso no Livro dos Médiuns, né? Quando aquele jovem que ele tem a mediunidade, ele é sonâmbulo e ele identifica a enfermidade e prescreve a medicação. Num determinado momento, ele só faz a identificação da enfermidade e pergunta, mas e a medicação não vai ser prescrita? Ele fala, não, o anjo doutor não está aqui. É o momento. Naquele momento era uma faculdade anímica. Era ele, espírito, que via. Quando vem o espírito interagir para prescrever a medicação, é um sonambulismo mediúnico. O sonambulismo ele é um fenômeno anímico. Sim, Tá? na sua origem é. A sua origem é um fenômeno anímico, que poderá ter ou não a participação da espiritualidade. Isso. Quando existe a participação da espiritualidade e através do animismo você está exteriorizando alguma coisa que vem da espiritualidade e não mais propriamente do próprio espírito, aí passa a ser um fenômeno mediúnico. É verdade. Tá? Através do sonambulismo. Mas o sonambulismo em si é um fenômeno anímico. Anímico, porque é o espírito que vem. É o próprio espírito. Então vamos lá, continue, porque a minha voz tem que ser poupada hoje.
Tá bom. Eduardo tá poupando a voz? O agênero chegou? Vamos lá. Abstraindo das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições invisíveis e mesmo tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar, sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia, em minha casa e na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera. Retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente então na sessão? Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonambúlica. Naquele momento, né, era até mais fácil esses argumentos de Kardec, porque ele está falando aqui muito de efeitos práticos, né? O que se questiona do animismo é porque quando um médium hoje em dia recebe uma comunicação escrita ou verbal que não tenha um dado de realidade, você sempre pode de alguma maneira questionar se aquilo provém ou não da mente do próprio médium. Mas o Kardec citou o exemplo do médium aqui que desenhou o retrato de uma jovem, havia desencarnado 18 anos, com perfeição. 18 meses? 18. Com tamanha perfeição que o pai dela reconheceu. Então, assim, na presença de 20 testemunhas, dizer que isso é um fenômeno anímico não dá, porque teria que ser um fenômeno extraordinário, né? Ele teria que ter um poder mental de ler o pensamento do pai para poder ver a imagem da filha, enfim, a menina que ele não conhecia. Isso, então, os fatos é que tem que ser... A gente tem que se apegar sempre aos fatos. Então, se o médium desenha o retrato de uma pessoa que ele conviveu e conheceu, você pode dizer que é da cabeça dele. Sim. Que é do próprio espírito. Então, se eu conheci uma pessoa e eu, como médium, eu vou lá e desenho essa pessoa, eu sou um bom desenhista, não sei, eu vou conseguir reproduzir os traços dessa pessoa. Agora, se eu não a conhecia, como que eu poderia desenhá-la a ponto do pai dela reconhecê-la? Se eu não a conhecia. Então, a gente tem que analisar os fatos, né? Olha o programa aí, analisando os fatos. Fatos espíritas. Para você poder ter a certeza de que aquilo que está vindo do médium provém dele ou provém de uma inteligência estranha. O que não quer dizer também, Aloysio, Miranda, prezado do amigo ouvinte, essa perseguição que muitos médiuns sofrem, parece até um palavrão quando diz, esse médium tem animismo. Não é nenhum crime, entendeu? Dentro do movimento espírita, eu já vi muitos dirigentes usarem o termo animismo para o médium de forma pejorativa. Como se aquilo fosse, o médium fosse um enganador. Não, esta comunicação não é um espírito, é você mesmo. Isso aí é um desconhecimento, né? Exatamente, isso é importante a gente tratar disso. Então, porque a gente entende, certo, que na comunicação mediúnica, ela se faz de uma aproximação de perispírito a perispírito e pela percepção que daquilo que está sendo transmitido pelo desencarnado, o perispírito faz chegar essa impressão ao espírito do médium, que irá então comandar o seu corpo físico através do perispírito para que possa escrever, falar, etc. Então a gente vê o seguinte, sempre existirá uma participação do espírito do médium, porque é um caminho que é percorrido. O desencarnado, ele não age diretamente sobre o corpo do encarnado. Ele vai agir através do perispírito do encarnado, o espírito do encarnado, e que dará resposta, então, do espírito agindo sobre o seu corpo físico. O corpo físico é do médium e não do espírito comunicante. Então sempre há uma participação, por menor que seja, e aí nós vamos ver a fidelidade das
comunicações ou dos fenômenos mediúnicos, nós vamos ver a participação que sempre estará ocorrendo do médium anímico. Então, o Chico dizia, e nós acreditamos naquilo que o Chico nos revelava, que o bom médium, ele tem de 10 a 20% de animismo nas suas comunicações. O bom médium. Sim. O médium que busca fidelidade, estuda e sabe o que está fazendo. Então, sempre existirá. Se eu contar uma história para Miranda aqui, ela vai repetir essa história, certo? Com as suas palavras. Com as minhas tintas, Com as suas tintas, certo? E poderá ter um pouquinho mais carregado, certo? O azul, o vermelho, o amarelo, certo? Poderá ter carregado. Agora, a imagem que vai surgir ali será aquela que foi transmitida. Apenas os matizes poderão verificar. Então, esses matizes a gente atribui o quê? Ao animismo. Interessante a nossa percepção. Esse exemplo, porque nós já tivemos a oportunidade de ler mensagens do Dr. Bezerra através do Raul Teixeira, através do Divaldo e através do Chico. O conteúdo ético-moral é o mesmo. É o mesmo. Mas sempre traz a tinta, que é justamente a maneira do outro expor a mensagem. Exatamente. Não é? E nós vamos observando que no caso... Por isso que Kardec fala da necessidade do médium se moralizar. Porque, olha, no caso do Chico, a influência moral do Chico nas mensagens era tanta que você se confundia quando era Emmanuel ou quando era o Chico, porque ele já tinha uma perfeita identificação, entrosamento. Mas a mensagem do Emmanuel saía bem filtrada porque as tintas do Chico não adulteravam a mensagem. E isso se tratando de fenômenos mediúnico e anímico nesse sentido. Mas nós não podemos esquecer que não é a nossa inabilidade e maturidade, não é, para lidar com essa situação anímica quando acontece na casa espírita. Nós não devemos exacerbar esse animismo, forçando o médium a um transe que não é real, não é? Quando o animismo ele surge espontâneo, cabe ao dirigente, com a sua experiência, ele começa a estudar, porque olha, um bom dirigente de uma reunião, ele vai desenvolvendo um entrosamento com a equipe, que ele vai percebendo os traços de cada indivíduo que compõe a reunião. Então, numa comunicação, se ele percebe que o animismo está exacerbado, através do estudo, da boa palavra, do esclarecimento, ele pode trazer esse médio para um contexto mais ajustado. Mas o animismo no médio não pode nunca ser algo negativo, porque quando Jesus esteve entre nós, ele não foi médio de ninguém. Ele exteriorizou o potencial da sua alma. Então, essa jornada anímica nossa, e por isso a necessidade de nos moralizar, porque vai chegar um dia em nossa condição de espírito, eu e o Pai somos um. Essa fusão com o bem maior que é Deus. Essa educação de si mesmo. Imagina Pestalozzi, um excelente pedagogo. Aí Pestalozzi reencarna. E ele está numa casa espírita. E ele vai participar de uma reunião mediúnica. E um belo dia, ele vai numa psicografia fazer um tratado sobre educação. Para nós, sendo Pestalozzi um homem de bem, ele pode dizer Rousseau, ele pode dizer por aí. Para nós não vai fazer diferença, porque vai ter fidelidade, entendeu? É essa a grandeza da doutrina espírita, que mesmo estudando o fenômeno mediúnico, não tem por objetivo formar médios, mas nos auxiliar a nos transformarmos homens de bem, porque o produto do homem de bem, onde ele chegar é o bem. Perfeito. E aí quem quiser aprofundar um pouquinho isso, no Livro dos Médiuns, no capítulo A Influência do Espírito Pessoal do Médium, que é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, né? Logo no início, na pergunta de número 2, Kardec vai perguntar o seguinte: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Que está falando exatamente do que nós estávamos conversando aqui. Lembrando que é o capítulo, deixa eu botar aqui, 19, tá? O papel do médium nas comunicações espíritas, o item 2. E aí, os espíritos respondem aqui: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas faculdades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas,
as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita sem que as chameis. E aí, a segunda pergunta, né, Kardec, de acordo com o que os espíritos responderam, ele pergunta assim: esta explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não dos espíritos estranhos? Quer dizer, se o espírito do médium pode se comunicar, então tem gente que entende, como nós estamos lendo aqui no livro que é o Espiritismo, que todas seriam da mesma maneira. Resposta: os que assim pensam só erram pelo caráter absoluto que atribuem à opinião que sustentam. Pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Definida a questão. A própria definição de médium é de intermediário, né? Não é de origem, sim, mas é de participantes, né? E aí, rapidamente, Luiz, que ainda tem um tempinho, não vou ler, só para dizer, ó, a questão 3, Kardec pergunta: e como é que a gente vai saber se é o espírito do médium ou se é um espírito estranho? Resposta: pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias. Que foi o exemplo citado por Kardec aí do médium que pintou o retrato da moça sem a conhecê-la, e o pai da menina falou: não é minha filha. É isso. Então a gente sempre chama atenção, porque nós estamos lidando com algumas situações que transcendem a nossa percepção pelos sentidos, né? Porque é a participação de desencarnados, certo? Então nós não podemos simplesmente adotar tudo que chega, nem abandonarmos aquilo que nos chega sem analisarmos, certo? Então tudo carece de uma análise, tudo carece de uma verificação, de um acompanhamento, para que nós possamos determinar a validade, darmos crédito ou não àquilo que nos chega. Então essa questão é muito importante, porque, volto a dizer, Kardec, quando iniciou e se inteirou do que vinha acontecendo com as batidas, as mesas girantes, para ele era tudo muito normal, porque estava tudo dentro daquilo, da ciência que ele dominava. Mas quando ela começou a responder perguntas, ele começou a ver: uma mesa não é inteligente. Então aí tem, certo? Então, aí tem, certo? E aí ele mergulhou e se deparou então com os espíritos, o que deu origem à organização daquilo que nós denominamos como sendo a doutrina dos espíritos. Então é muito interessante. O fenômeno, ele existe, mas o espiritismo não é o fenômeno. O fenômeno é a maneira de nós entendermos, sermos chamados à atenção, recebermos informações, etc., mas não é o espiritismo, não é o fenômeno. O espiritismo é um código moral. Não. Dito isso mesmo. Dito isso. É só pegar o Livro dos Espíritos, Introdução, capítulo 13, que ele fala da necessidade do estudo. Vamos estudar. Vamos lá. E com isso nós paramos por aqui e já marcando um próximo encontro, na próxima oportunidade, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec,
no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado esquerdo, ele, meu parceiro, Bill Fabiano Cordeiro. Boa noite a todos, juntos mais uma vez. Do meu lado direito, o nosso convidado especialíssimo aqui, Carlos Alberto Ferreira. Boa noite a todos, muita paz no coração. Ele que está toda quinta-feira aqui com o nosso querido André Afonso também, no Debate da Rio, não é isso? Exatamente. Está também no Luz na Penumbra. Da Gênese, também é quinta-feira. Também quinta-feira? 5 horas da tarde. Opa! 5 horas da tarde. Isso aí, então, com certeza. Né? Tamo junto, vamos levando aqui, né, Bill? Abril de 1859, Revista Espírita, Fraudes Espíritas. A gente conversou bastante no programa passado sobre a questão dos simulacros, né? Prestidigitação. Isso, né? Dessas situações todas, conversamos bastante. Vamos dar continuidade então, Bill? Vamos lá. De onde paramos, né? Vou ler um pedaço aqui e depois a gente passa pro Bill. Sim, vamos lá, Com certeza. Que continua Allan Kardec dizendo assim, ó. Colocamos, pois, em princípio, que é preciso desconfiar de quem faça desses fenômenos um espetáculo ou um objeto de curiosidade e de divertimento, que deles tire um proveito, por mínimo que seja, e se vanglorie de os produzir à vontade e a propósito. Não poderíamos repetir demais que as inteligências ocultas que se manifestam a nós têm suas suscetibilidades e querem nos provar que também têm seu livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. As pessoas às vezes ficam querendo tantos espetáculos que acaba atrapalhando, né? Exatamente. E não tem espetáculo. Então vamos partir de um princípio aqui. Aquele que tem a mediunidade ostensiva, não é? O seu corpo físico vai refletir essa mediunidade ostensiva. E a gente pode ver justamente a ostensividade disso em vários outros segmentos aí. No meio espírita, sim, manifestação dos nossos irmãos mais necessitados, né? Do próprio mentor e tudo mais, a gente vê. Mas não se ligar muito no espetáculo para acreditar e para crer que existe ali, que está acontecendo alguma coisa ali, né? Durante o trabalho. É importante que a gente tenha confiança em Deus, tenha fé, tenha, né, a certeza, né, e procure estar ligado através desse pensamento positivo, né, para poder estar recebendo o melhor amparo ali. Quem fala dos dois? Carlos Alberto, por favor. Não, é interessante porque tem aqueles que não acreditam e tem aqueles que não querem acreditar. Um companheiro, a sua netinha desencarnou, tempo depois ele era ateu, entendeu? Materialista. Ele foi convidado a uma sessão de materialização. A sua netinha se materializou na sessão, o abraçou o avô. Foi uma emoção muito grande. E ao término dos trabalhos, tudo. E aí, como é que o senhor está se sentindo com a sua neta que veio lhe ver? Eu abracei minha neta, foi muito emocionante, me emocionei muito, mas continuo não acreditando nessas coisas. Poxa. Não quer ver, né? Então tem olhos que não querem enxergar, né? Tem ouvidos que não querem escutar. Então é aquele negócio. Há aquele que desconhece, não acredito, mas que de repente, através de uma confirmação de um fenômeno, alguma coisa, passa a acreditar. Mas há aqueles que mesmo vendo, tocando, né, não querem acreditar. São nós somos muito tato, né, visual, tato. Eu lembro do Orlando, nosso coordenador, falando, não se distraem com as manifestações que ocorrem no salão, né, porque a gente quer ver, né, Carlinhos, Renato, a gente quer sentir, opa, será que é verdade, será que não é? Mas nesse exemplo que você citou aí, né, que para qualquer pessoa, pelo menos mais crédula, né, é fato, né, você está vendo ali, você está sentindo, por materialização, né, está sentindo o abraço, quer dizer, então, há pessoas também que
duvidam ou deixam de acreditar só para contestar, né? Esse fato está registrado numa literatura espírita. Agora, só que eu não me lembro agora qual é, tá? Mas eu lembro do caso. Tantas obras aí, né, Carlinhos? É conhecido na literatura espírita esse caso. Tá? Inclusive até a pessoa, parece que era até um militar. Sim. Avô, né? Mas isso aí, a questão da gente... quando na época de Jesus ele fazia as suas curas, né? O nosso entendimento também, como é que a gente entender aquilo? Né? É milagre. Sim. É sobrenatural. Então, não tinha como. Então, o espiritismo, né, é que veio através do magnetismo, né, através das leis da emancipação da alma, daquela questão do espírito. Hoje eu sei que eu sou espírito, eu venho de algum lugar, tenho alguma coisa para realizar aqui e retorno, entendeu? Para a minha verdadeira vida. Então, essas coisas nós desconhecíamos. Sim. Então, Jesus, ele não derrogava a lei, mas para nós, aqueles fenômenos, na nossa ignorância, então precisou amadurecer o espírito, né, através dos tempos, e ele falou, vem o Consolador, e o Consolador vai ficar com vocês. Está aí. E aí está aqui o Espiritismo. Então veio explicando. Vai lá, seu Hipólito, vai lá ver que tem umas mesas que estão girando no ar lá. Ele não foi ver nada ali no momento não, mas ele disse assim, isso é efeito magnético. Ele não falou nada que aquilo era sobrenatural, isso é efeito magnético. Uhum. O homem estudava durante 20 anos o magnetismo. Sim. Entendeu? Então ele te conhecia. Eu sabia do que ele estava falando. Depois elas começaram a falar, né? Aí ele falou, não, agora eu vou ver, peraí. Porque aí, mesa não tem nervo, não tem cérebro, mas vamos dar uma olhada, vamos ver o que é isso. Sim. Aí, quem são vocês? Que perguntinha, né? Exatamente. Quem são vocês? A alma dos homens que viveram na Terra. Sensacional isso, né? E é tão sensacional que está até na própria codificação do Livro dos Médiuns, né? Do maravilhoso, do sobrenatural, né? Que é no capítulo 2. E Kardec expõe ali que é inabitual, mas não é impossível, não é milagroso. Não é uma coisa que você sai daqui da rádio ali na esquina e vê acontecer. Certo. Né? O cara tá pendurou uma mesa do nada ali. Isso não é habitual. Mas não quer dizer, né, Carlinhos e Renato, que seja impossível. Né? Ou seja, se há possibilidade em a natureza dos espíritos fazerem aquele efeito físico ali, logicamente com o auxílio de um médium, de efeito físico, a manipulação dos fluidos, né? Isso aquilo é possível. Né? Não é milagre, não é milagroso, como o Carlinhos citou bem. A época era inabitual, era milagre. Né? Mas enfim, mas hoje também é diferente, né? Hoje a gente já crê em muita coisa, até sem ver, né? Não tudo, obviamente, e não devemos acreditar em tudo também, né? O próprio Kardec nos chama a reflexão, a razão pra gente, será que, o Carlinhos tá com uma camisa amarela, pelo menos se eu não sou daltônico é amarela, né? Uniforme, é verdade, Renato e Carlinhos de amarelo, mas se eu falo, isso não é amarelo, isso é azul, eles acreditam em mim? Alguma coisa está errada. Ou está errado, eu sou daltônico, ou eles não estão racionalizando o que eles estão falando, né? Então nós temos que discutir, temos que conversar, temos que debater sim, para chegarmos a um denominador, né? O próprio programa, olha só. O próprio capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não vimos destruir a lei, né? A gente deixa muito claro isso pra gente, exato, né? Moisés fala lá do quê? De uma terra prometida. Sim. E fala, né? Enfim, a respeito de uma passagem em que ele proibia o que as pessoas fizessem qualquer tipo de comunicação com os espíritos. Sim, não é isso? sim. Com o além, né? Depois vem o advento do Cristo, né? Que vem falar pra gente de um reino dos céus, né? E ele mesmo diz, olha, vou pedir ao Pai que envie um novo Consolador que há de ficar convosco, né? E trazer todas as explicações as quais vocês poderão entender no momento adequado. E veio o Espiritismo, justamente para poder explicar pra gente sobre
essa terra prometida, sobre esse reino dos céus, sobre esse outro mundo que vibra e que funciona paralelamente ao nosso e muitas vezes do nosso lado. E principalmente dentro de nós, né? Dentro de nós, né? Dentro de nós. E como é que eu faço para ter acesso a isso? Ah, existe o médium. Aí o Kardec vem e fala do médium, né? Existe um médium. Primeiro ele fala que existe espírito. Sim. Não é? Depois ele fala do médium. Depois ele fala de todo um evangelho que é justamente isso e vai dando sequência, né? Tudo isso que a gente precisava saber, que é importante. Mas eu destaquei aqui a passagem, né, do evangelho de Jesus segundo João 20:29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Para mim, é uma passagem que me emociona demais. Isso é forte. Né? Puxa. Demais. É bem forte, né? Então vamos seguir? Vamos lá? Vamos nós. De todos os fenômenos, antes, porém, gostaria de dizer que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, né? Ano ímpar, abril de 1859, Fraudes Espíritas, Bill Fabiano Cordeiro, Carlos Alberto aqui do nosso lado, ajudando a gente aqui hoje, com certeza, né? Isso aí. Então, voltando, diz Kardec assim: de todos os fenômenos físicos, um dos mais comuns é o dos golpes íntimos, batidos na própria substância da madeira, com ou sem movimento da mesa ou de outro objeto do qual se sirva. Ora, esse efeito é um dos mais fáceis de serem imitados, e como é também um dos que se produzem mais frequentemente, cremos ser útil revelar a pequena astúcia com a qual se pode enganar. Basta para isso colocar as duas mãos espalmadas sobre a mesa e bastante próximas para que as unhas dos dedos se apoiem firmemente uma contra a outra. Então, por um movimento muscular inteiramente imperceptível, se as faz friccionar, o que dá um pequeno ruído seco, tendo uma grande analogia com aquelas da tipologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz uma ilusão completa. Nada é mais fácil de fazer ouvir a quantos golpes se peça, uma bateria de tambor e etc. Responder a certas perguntas por sim ou por não, por números ou mesmo pela indicação de letras do alfabeto. E aí, Bill Fabiano Cordeiro? O Kardec diz aqui que de forma literal, dentro da minha linguagem de entendimento, que é sempre uma linguagem mais rude, né, que é muito fácil sermos enganados, né? É muito fácil nós sermos enganados. Sobretudo, né, Carlinhos, Renato, quando a gente quer ouvir algo, né? Quando a gente deixa o barco ir conforme a vontade de Deus, que na verdade são poucos, né? Eu acho que encarnados são poucos, né? A gente sempre quer alguma coisa, né? A gente até entende, tem resignação e tudo, mas se for dessa maneira, é legal para mim. Ou seja, você está colocando a sua vontade à frente da vontade de Deus. Porque muitas vezes aquilo que você deseja não é para você, ou você não pode usar aquilo, não pode utilizar aquilo. Porque você, se tiver aquilo, você vai desviar o seu sentido reencarnatório. Então a espiritualidade, de forma sagaz, não coloca aquilo à sua frente ou retira de você para você não perder a sua encarnação. Então os espíritos que estão ali, que são os prestidigitadores, que são os espíritos não comprometidos ainda com a vontade de Deus, eles sabem a sua vontade, porque eles nos veem. Afinal de contas, você lembrou bem a pergunta 459, seus espíritos influem em nossas vidas, em nossos atos, influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos conduzem, né, o que vos conduzem, e quando Paulo nos traz também essa questão de somos cercados por uma tão enorme nuvem de testemunhas, eles estão aí. Eles sabem o nosso desejo, né, Carlinhos, Renato? Eles sabem o que nós queremos. Então, o Bill quer vender no site dele. Vamos fazer alguma coisa. Aí eles colocam aquilo ali para me conduzir de uma forma que eu vá acreditar nisso ou naquele outro. Ou o Carlinhos, para ele vender também onde ele trabalha, na questão dele, ou o Renato. Enfim, eles nos conhecem. Talvez até mais do que nós mesmos, né? Então eles vão falar ou vão mostrar aquilo que nós queremos ouvir. E é um momento, eu acho que é importante até falar sobre isso, porque há espíritos, né, Chiquinho, Renato
e Carlinhos, há espíritos que já sabendo, até os médios ou os assistentes mais céticos, os espíritos sabem que eu sou cético e que o assistente é cético. Então, o que ele vai fazer de forma sutil? Vai fazer alguma coisa que eu, dentro do meu ceticismo, eu acredite nele. Através de um sonho, por exemplo, e isso aí a pessoa, pô, mas eu não tenho a proteção? Tem. Você tem a proteção, mas você deixa brechas. Você vai, de alguma forma ou de outra, abrir caminho para ele. E aí ele vai entrar. Então ele vai te pegar ali. Bom, eu não consigo buscá-lo de uma vez só. Então vou pegando aos poucos. Eu vou dando isso, vou dando aquilo, para ele ir acreditando em mim. Quando ele acredita em mim, aí é o joguete. Aí entra, por conta disso, o seu livre-arbítrio. Você vai deixando, como muitos já falaram, pô, mas Deus não me protege. Protege, pô. Mas o que você está fazendo para usufruir dessa proteção? Por que os espíritos estão se aproximando de você? Ah, não sei. Pela sintonia, pô. Pela afinidade. Você está dando campo para o espírito. Não é isso, Renato? Por aí, mais ou menos? Sim, até o ateu tem sua proteção, tem suas companhias. Até ele tem, não é isso? Sim, o problema dele é o problema, entre aspas, né, é com Deus. Né? Não com os demais. Mas é um Deus antropomórfico, né? Como diz aquele velhinho de bengala, de barba grande. O meu pai, por exemplo, só para abrir um parênteses, meu pai é ateu. Mas meu pai é um ateu que fez uma cirurgia espiritual no Tupiara. Olha só. Então, meu pai, onde você se curou? Não sei. Eu sei que eu fiz, foi na igreja evangélica, ele foi, mas ele não acredita, como eu também, como nós. Deus é uma inteligência suprema. Certo. Ele não é um homem, pô. Um bengala ali, barba grande. Então, muitos ateus não acreditam nessa questão antropomórfica que o evangelho nos diz, mas acredita numa energia. Meu pai frequenta uma casa chamada Redentor, lá na Torres Homem. Hoje não mais, mas ele frequentava, que eles falam que Deus é o grande foco superior, que é uma energia, pô, não é isso, Deus? Sim. Não é isso? Então ele acredita sim, mas não no Deus que muitos acreditam, que o Pablo lá, o bengalinha, barba branca é o Deus. Ele não acredita nisso, mas ele acredita num poder superior, que é Deus, pô. Sim, não é isso? Sim. A doutrina espírita, ela é nova, né, Carlinhos? Ela é nova. Então, a gente não vai conseguir ainda fazer com que todos se esclareçam através dela. E é muito claro, quem é que disse aí que ela é o futuro das religiões? Leon Denis. Né? Leon Denis. Então, é o futuro das religiões. Então, espírito não é só eu, você, o Carlos Alberto, Pablo, não. Espírito é também aquele que frequenta a igreja evangélica, é o padre, é o pastor, é o Buda, é o budista, enfim, todo mundo é espírito. Né? E está todo mundo sujeito a esta filosofia. Não é isso? Essa filosofia. Mas as coisas não vão acontecer desse jeito, tá? E quando você coloca assim, mas para você acontece de uma maneira mais fácil, né? Então, um determinado dia estava eu pensando em determinada situação. Quando entrei no bezerro, eu fui logo chamado lá para os fundos. 3 vezes. E só fui na 4ª vez, né? Só fui na 4ª vez. Eu falei, o negócio é sério. Fui lá atrás. Era somente para me darem um abraço e dizer, eu tô contigo. Então, olha só, é uma questão que a gente começou falando aqui, né, finalzinho do ano, né, programa de Ano Novo, nós falamos sobre a questão da esperança, da fé. Né? Acredita e faça a sua prece, ela não fica sem resposta. Sim. Talvez não venha desse jeito, né? As pessoas querem que aconteça o fenômeno, né, Carlos Alberto? Querem que aconteça o espetáculo. Para elas ainda é um espetáculo. E não é assim, é de uma forma muito sutil. Vamos deixar o Carlinho falar aí. Vamos deixar. Que é interessante, porque eu estava aqui pensando no Divaldo, quando ele diz assim, é preferível um ateu que seja bom e caridoso do que um espírita sem discernimento. Exatamente. Sem obra nenhuma, né? Perfeito. Então, a questão dele ser ateu, tudo bem, desde que ele seja bom, né? Que seja, faço bem, não há problema nenhum, entendeu? Então é bom ter essa visão, mas realmente nós ainda somos muito apegados à questão dos fenômenos, de ver para crer, ter essa. E acreditar naquilo que realmente salta aos nossos olhos, né? A gente precisaria de. Eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus. Mas por que vai ver Deus? Deus não é para ver. Exatamente. Deus é para sentir. Sim, exatamente. Você vê o ar que você respira?
Exato. Não, mas você sente. Sente tanto que sem ele, né? Acabou. Você não vive, né? Então, Deus é assim. A compreensão de Deus é quando você sente. E como é que você sente Deus? É justamente quando você está no bem, é quando você se sente feliz porque você fez bem ao outro, entendeu? É quando você também recebe uma graça. E até sobre essa questão da mediunidade, no próprio Evangelho, Kardec, ele diz que a mediunidade é coisa santa e deve ser trabalhada santamente. Então, a pureza da mediunidade está aí. E quando a coisa sai do prumo, foi o que aconteceu lá com Moisés. Proibiu a evocação dos mortos. Exato, porque estava em excesso, né? Então, uma coisa fora do padrão, né? Exato. Muitos, outras confissões religiosas até dizem que ele proibiu a mediunidade, porque mediunidade é coisa que não é coisa de Deus, é coisa do demônio, é coisa disso, daquilo. Não, ele proibiu pela bagunça. Exatamente. Pela forma errada. Falta de critério, né? Procurava-se as pitonisas lá no oráculo para fazer adivinhação, para ver coisinhas da vida... fofocas, né? Fofoquinha, essas coisas todas. Aí o Moisés, o que ele faz? Acabou. Moisés não era contra, mas era um grande médium. Exatamente. Entendeu? Sim. E ele tinha médios de confiança dele. Os irmãos Eldade e Meldade. Exato. Eram médios de confiança. Que se todos os médios fossem igual Meldade e Eldade, né? Tá tudo muito bem. Tudo bem. Nossa, né? com certeza. Antes da gente passar para o Renato aqui para acabar essa questão de Deus, lá na pergunta número 14, a resposta da 14 do livro dos Espíritos é sensacional. Ele responde assim: Deus existe, não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Ou seja, é a energia, é o poder superior, é o grande foco, é o antropofomógico, não importa, Deus é Deus. E, enfim, basta acreditar, né, Bill? Basta crer nessa energia que é libertadora e que nos conforta, né, Carlinhos? E que somos filhos, somos energia, somos luz, somos filhos da luz. Como o exemplo que eu citei, né? O que aquele médium sabia que eu estive pensando no dia anterior? Nada. Exato. O médium não sabia nada. E a entidade que se apresentou, né, disse: olha, tô contigo. Só queria te dar um abraço. Você não tá querendo um abraço? Eu falei: nossa, como eu tava precisando desse abraço. Como eu agradeci aquele abraço. Então. Né? Só para mostrar para você, eu tô contigo. Então, gente, você... Arrupiou? Arrupiou. Então, é isso, né? É você tá focado, porque de alguma forma vem dentro da sua necessidade, dentro da sua, né, expectativa. Para uns vem lá o, né, Divino Espírito Santo, para outros vem, né? Exatamente. Enfim, de alguma forma vem, né? E basta você acreditar. Pronto. Só isso. Pronto. Né? Isso aí. Tá acabando, Bill. Tá acabando, né? Aí. Muito bem, né? Fizemos uma pausa aqui para engolir a saliva, mas é assim mesmo. Bom, pessoal, no próximo programa Luz na Penumbra, a gente dá continuidade aqui à Revista Espírita, né? Muito obrigado, Bill, Carlos Alberto. Obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.